Fala, estrategista! Seja bem-vindo, eu sou Robson Salam e hoje eu quero ajudar você a ter uma oração estratégica, onde vai afetar positivamente as 12 áreas da sua vida, fazendo com que Deus se agrade de você e você tenha o seu coração e a sua vida transformada. Então, sem demora, eu vou apresentar aqui uma imagem que é justamente para que você acompanhe a nossa estratégia. Deixa eu ampliar aqui. Ok, vamos lá. Como foi que surgiu, Robson, essa estratégia de oração? Deixa eu só minimizar aqui. Pronto. Como foi que surgiu essa estratégia de oração? Eu vinha orando e perguntando a Deus e pedindo a Deus que Ele me ensinasse a orar. Uma oração que, de fato, agradasse o coração dele, transformasse o meu comportamento, a minha mentalidade, e me levasse a lugares altos, a novidade de vida. E eu fui pesquisar na internet se Paul Yong-Chu, o pastor da Coreia do Sul, que já faleceu, mas que é uma referência, né? Tem um legado no que diz respeito à oração, e eu não encontrei muitas coisas com detalhes. Tem alguns vídeos que falam, mas faltava alguma coisa. E como eu não achei, eu pedi a Deus, eu falei, Deus, o Senhor pode me ensinar, já que eu não estou encontrando na internet algo que faça sentido para mim, aquilo que eu estou desejando ardentemente, o Senhor pode me revelar algo. E na hora, quando eu terminei de orar, me veio esse modelo de oração que você está vendo aí na tela. Blocos e alvos. E aí eu anotei rápido, me veio esse texto da palavra de Deus em Mateus 26:40, que fala assim: depois voltou para seus discípulos e, encontrando-os dormindo, perguntou a Pedro: nem ao menos uma hora pudestes vigiar comigo? Jesus, né, faz essa pergunta aos seus discípulos, e na hora eu falei assim, então quer dizer que pelo menos uma hora seria o tempo ideal, necessário, para que atingíssemos um nível de oração de qualidade. Porque o que Deus quer é qualidade, não é quantidade. Mas para atingir a qualidade, muitas vezes requer um tempo, requer algumas estratégias para complementar essa qualidade que Deus espera. Uma delas é orar em voz alta, onde você possa ouvir a sua voz, e isso faz com que você se concentre mais. Mas aí eu queria que, durante uma hora, essa oração, de fato, tivesse um direcionamento, fizesse sentido, não fosse apenas enrolando, enchendo linguiça, como diz o ditado popular. Não, eu pedi a Deus algo que fizesse toda a diferença na minha realidade espiritual, emocional e física e material. E aí me veio, eu anotei, e agora eu vou explicar, não só na parte teórica, mas na prática, como vamos fazer isso. Primeira palavra que me veio foi gratidão. E aí são blocos. Gratidão é um bloco onde você vai direcionar para alvos específicos. E aqui não limita os seus alvos, você pode ampliar os seus alvos. Mas o que aconteceu aqui? Eu tenho aqui a gratidão, então eu direciono para o alvo da minha vida. Então eu começo orando, agradecendo a Deus por estar vivo, eu agradeço a Deus por estar com saúde, ou ainda que não esteja com saúde, mas eu agradeço por estar fazendo a vontade dele, por estar na presença dele, por ter onde morar, por ter o que comer. Eu agradeço a Deus por ter roupa para vestir. Eu agradeço especificamente pela minha vida. Após uns 10 minutos orando, aliás, 1 minuto é suficiente. Cada alvo, se você investir 1 minuto, você vai completar aí, tendo 8 alvos, você vai fazer em 8 minutos, aproximadamente. Depois que eu faço a oração por minha vida, de gratidão, eu agradeço a Deus pela minha esposa,
E começo a agradecer pelo meu casamento, agradecer pelas coisas que têm acontecido no nosso casamento, agradeço por aquilo que vai acontecer, porque aí manifesta a fé. Deus, eu te agradeço porque eu creio que estarei viajando com ela, estaremos em um jantar romântico, estaremos realizando nossos sonhos materiais. Então, eu oro por aquilo que já passou, mas também eu oro por aquilo que eu espero, porque isso é exercitar a fé. E aí eu continuo. Gratidão pela vida dos meus filhos, e aí eu falo o nome de cada um deles, agradecendo pela saúde física, emocional, espiritual, um por um, né, falando o nome de cada um. Depois, eu direciono a gratidão para os meus familiares, meus parentes, minha mãe, minhas irmãs, sobrinhos, primos, tios. Oh, Deus, eu agradeço pela vida dos meus familiares, dos meus parentes. E também eu direciono para meus amigos. Oh, Deus, eu agradeço pela vida do meu amigo de infância, cito o nome dele, cito o nome de meus amigos que são próximos, que moram perto de mim, aqueles amigos de negócios, de parcerias, e aí eu vou direcionando. Depois passo para agradecer pela minha igreja, e aí você estende essa oração. Eu oro pelos meus apóstolos, os pastores, os líderes, eu oro pela família deles, eu oro pelos ministérios da igreja, eu oro pela liderança, pela estrutura, eu agradeço pela disposição do evangelismo, do Ministério de Libertação, de introdução, de consolidação, da música, da dança. Enfim, você vai direcionando pelo altar do Senhor para que as células sejam abençoadas. Então, eu agradeço pelas células, pelos líderes de células, pelos auxiliares, por aqueles que estão em uma célula. E agradeço também pelas outras igrejas. E aí eu incluo o povo de Deus, os judeus, agradeço por Jerusalém, pela proteção do Senhor que há sobre Jerusalém. Vou direcionando. Direciono também pelo meu trabalho, pelos meus estudos. Agradeço, Senhor, pela oportunidade de estudar, de aprender coisas novas. Que agradeço pelo meu salário, pela minha renda, pelas minhas vendas, pelos meus clientes. Agradeço a Deus pela provisão que o Senhor tem dado. Agradeço porque isso vai se multiplicar cada vez mais. E você vai declarando palavras que vai para o seu futuro, criando aquela realidade que você deseja, que você tem fé para acontecer. Depois, direciono para minha geografia. Então, essa geografia começa na sua casa. Deus, eu agradeço pela minha casa, por ter onde morar. Eu agradeço pelos meus vizinhos, pela minha rua, pelo meu bairro, pela minha cidade. Aí, quando eu chego na cidade, eu agradeço pelas autoridades, pela prefeita, pelos vereadores, pelas instituições, as escolas, os hospitais, os presídios. Eu agradeço, crendo que haverá melhorias, haverá investimento, ou seja, eu manifesto a minha fé na oração. Não é uma oração de lamentação, não é uma oração de murmuração, pelo contrário, é uma oração de fé, é uma oração onde você ativa a sua fé. E aí, concluindo esses alvos, eu terminei o primeiro bloco, que é gratidão. Após a gratidão, eu vou para humilhação. O que é humilhação? É usar aquele texto, né, de humilhados sob ou debaixo da poderosa mão de Deus, para que ao seu tempo ele vos exalte. E cada bloco desse você fundamenta em um versículo, em alguns versículos, para que você cite a palavra de Deus. Por exemplo, gratidão, que eu não falei, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Ok? Então, você, lá em Tessalonicenses, você vai ter esse direcionamento para você agradecer por todas as coisas, pelas boas e pelas ruins, porque nas ruins o Senhor está comigo, o Senhor está com você. E aí eu vou
continuo do mesmo jeito. Ó Deus, eu peço perdão, eu me humilho, eu não sou nada sem ti, eu não posso fazer nada sem ti. Sem ti, ó Deus, eu não tenho a capacidade de fazer proezas, de realizar maravilhas, de prosperar. Sem ti, ó Deus, eu não sou nada. E aí você vai direcionando para sua esposa: ó Deus, meu casamento sem ti não é nada. Pai, os meus filhos, a criação dos meus filhos, se o Senhor não estiver me instruindo, me ajudando a entender como criá-los da forma correta, da forma que edifica a vida deles, eu não vou conseguir sozinho. Então, isso é uma postura de humildade, de se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus, reconhecendo que você precisa dele em todas as áreas da sua vida, na vida dos seus familiares, para que você tenha gratidão de ter os familiares que tem e fazer com que essa postura de humildade faça com que você tenha tempo com seus familiares também, você seja grato por aquilo que eles já fizeram por você, seus pais, tios, avós, e você se humilha: ó Deus, me perdoa se eu falhei com os meus pais, se eu falhei com aquela pessoa que me criou, me perdoa, Senhor, eu me humilho diante da tua presença. E aí você vai direcionando para os seus amigos: ó Deus, que eles entendam que só o Senhor é Deus na vida deles, que sem ti eles também não podem fazer nada. Perdoa os meus amigos, perdoa a minha igreja, que a minha igreja, ó Deus, não fique presa à religiosidade, que ela cresça em espiritualidade, aquela religião que é pura aos teus olhos, que é cuidar do órfão, da viúva, do necessitado, refrear a língua, como diz lá em Tiago. E você vai se humilhando: Senhor, obrigado pelo meu trabalho, eu te agradeço. E eu senti, ó Deus, eu não posso fazer o que eu estou fazendo no meu trabalho, nos meus estudos, tirar as notas que eu estou tirando. Ó Deus, como é bom ter o Senhor na minha vida, iluminando o meu entendimento, trazendo à minha memória aquilo que eu estudei, aquelas habilidades que eu desenvolvi no meu trabalho, para dar o meu melhor no meu trabalho. Ó Pai, continua comigo, que eu seja sal e luz onde eu estou. E você vai direcionando para a geografia. Ó Deus, perdoa os meus vizinhos, perdoa a minha casa, perdoa o meu bairro, perdoa, Senhor, a minha cidade, a população de Juazeiro, de Petrolina, do Vale do São Francisco, da Bahia, do Brasil. Ó Deus, perdoa a humanidade pelos seus pecados. Ó Deus, vai em encontro daquelas pessoas que têm um coração duro, um coração de pedra, dá um coração de carne a elas. E você vai se humilhando pelos políticos. Deus, tenha misericórdia dos políticos, que eles possam se arrepender de seus maus caminhos, que eles possam, Deus, se converterem a ti e parar, ó Deus, de cometer coisas erradas. Ó Deus, que o Senhor fortaleça aqueles que são honestos, que são íntegros dentro da nossa política. Que o Senhor visite nesse momento vereadores, prefeitos, governadores, deputados, senadores, ministros, presidente. Ó Deus, faz uma transformação na vida deles. E essa oração de se humilhar, de pedir perdão, de interceder, não com julgamento, mas com quebrantamento, vai mover a mão de Deus em direção a eles. E aí você não para, volta lá para o terceiro bloco, que é proteção. Ó Deus, em nome de Jesus, protege, Senhor, protege a minha vida, protege a minha esposa, protege os meus filhos, nos faz invisíveis aos olhos do inimigo. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Você vai declarando a proteção do Senhor: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Declara proteção sobre os seus familiares, parentes, amigos, pela igreja, pela sua célula, pelos seus discípulos. Ó Deus, protege o meu trabalho, o meu emprego, os meus clientes, protege-me nos estudos, que na minha mente não entre nada que seja contrário à tua vontade. Ó Deus, em nome de Jesus, protege a minha geografia, protege a minha rua de assaltos, de furtos.
influência maligna, de homens maus, protege o meu bairro, protege a minha cidade. E você vai declarando proteção, protege Jerusalém, que haja paz em Jerusalém, que haja paz no Brasil. E aí você volta, vai lá no bloco 4, salvação. Deus, eu declaro salvação na minha família, salvação na minha vida, salvação na vida da minha esposa, dos meus filhos, dos meus pais, dos meus familiares, dos meus parentes. Eu já vejo eles se rendendo aos teus pés. Eu já vejo eles declarando que só o Senhor é Deus na vida deles. E você declara a salvação, você profetiza a salvação, você pede a Deus que lhe use como instrumento de salvação na vida dessas pessoas, dos seus amigos, seus vizinhos, da igreja, aqueles que estão na igreja, mas ainda não tiveram um encontro real com Cristo. No seu trabalho, onde você estuda, Deus salva pessoas através da minha vida. Salva, Senhor, as pessoas do meu bairro, da minha rua, da minha cidade. Salva, Senhor, os políticos, as voltas. Você vai sempre aprofundando, sendo detalhista em cada alvo. Você vai tendo mais especificidade, declarando salvação. Volta para o bloco número 5, libertação. Deus, na autoridade do nome de Jesus, revestido com a tua armadura, Pai. Eu vou de encontro a toda resistência maligna na minha vida. Eu declaro libertação sobre a minha vida, sobre a minha saúde, sobre as minhas emoções, sobre a minha mente. Que haja libertação na minha vida financeira, na minha vida conjugal, na criação dos meus filhos, na vida dos meus filhos, que haja libertação. E declara a verdade de Deus. Declara que, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E vai declarando a palavra, e vai orando especificamente sobre seus familiares, parentes, amigos, sobre a igreja, libertação na igreja, libertação de líderes, libertação de discípulos, libertação dos ministérios, que hajam ministérios poderosos, que fluam no amor, nos dons espirituais, libertação nos seus colegas de trabalho, de faculdade, de escola, libertação na geografia, libertação na minha casa, libertação na minha rua, libertação no meu bairro, libertação na minha cidade, na vida dos vereadores, dos prefeitos, dos secretários, das autoridades eclesiásticas, libertação na vida do governador, dos governadores, dos senadores, dos deputados, dos ministros do Supremo Tribunal Federal Eleitoral, do presidente, e você vai declarando, e vai profetizando, e vai liberando destino para essas vidas. Você finaliza no bloco 6, chamado provisão, direcionando. Deus traz provisão sobre a minha vida, que haja provisão física, material, emocional e espiritual, que eu tenha inteligência emocional, que eu tenha unção de Deus, que eu tenha fruto do Espírito na minha vida, na vida da minha esposa da mesma forma, provisão na vida dela, provisão na vida dos meus pais, dos meus filhos, provisão na vida dos meus familiares e parentes. Deus entra com provisão na vida dos meus amigos, a provisão da salvação, a provisão do entendimento, da graça do Senhor revelada, a provisão na igreja, a provisão de uma igreja avivada, a provisão de uma igreja com discernimento, com entendimento da palavra, com desejo ardente de conhecer, estudar a palavra e viver e praticar a palavra. Ó Deus, provisão sobre o meu trabalho. Ó Deus, que eu seja promovido, que eu abra meu próprio negócio. Ó Deus, eu declaro que eu vou abrir o meu próprio negócio. Eu declaro que eu vou ganhar mais. Ó Deus, eu declaro que do norte, do sul, do leste e do oeste virá providência do Senhor, a provisão do Senhor sobre a minha vida financeira, vida material, sobre os meus estudos, sobre o meu aprendizado e, finalizando, provisão sobre a minha geografia. Deus, provisão na minha casa, que a minha casa, Deus, seja um pedacinho do céu, provisão, Deus, que tenha móveis de excelências, armários surtidos, cheios de alimentos, para que você tenha o conforto, a abundância do Senhor no seu lar e podendo transbordar na vida de outras pessoas. Ó Deus, eu declaro provisão na minha rua, uma rua asfaltada, saneada, livre de sujeira, livre de presenças
malignas, de homens maus, provisão sobre o nosso bairro, a nossa cidade, provisão de políticos retos, íntegros, provisão de políticos com seriedade, com compromisso com a verdade, com ideias criativas, disruptivas, no nível municipal, estadual e nacional. Eu declaro sobre a vida das autoridades a provisão do Senhor, a provisão da paz sobre Jerusalém, a provisão do Senhor em todas as esferas. Eu declaro isso, Senhor. E aí quando você entra, você passa esse tempo orando, você entra numa frequência, numa atmosfera de glória, porque Deus ele se aproxima através dos anjos, do seu Santo Espírito, uma presença que aquece o seu coração, que quebranta o seu coração, é inevitável, porque você está ali, construindo um relacionamento dia após dia, diariamente, porque é como uma semente. Uma hora de oração vai deixar você encharcado da presença de Deus. E tudo na sua vida começará a ser alinhado com a vontade de Deus. Então, aqui fica a minha orientação, a minha experiência, o texto da palavra de Deus falando sobre esse momento onde Jesus pediu que pelo menos uma hora tivéssemos esse tempo de vigiar, de orar, e que você, a partir de hoje, não fique menos de uma hora na presença de Deus, porque os seus resultados vão se potencializar, coisas que você jamais imaginou vão acontecer, porque não será mais na força do seu braço, apesar de você se esforçar, de você arregaçar as mangas, ir para a batalha, mas Deus irá à sua frente, Deus irá fazendo proezas, sinais e maravilhas, e você verá o grande livramento do Senhor e a grande provisão de Deus na sua vida. Espero que você tenha entendido. Se você está assistindo esse vídeo aqui no canal do YouTube, você não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like se você gostou, o seu comentário e compartilhe. Eu creio numa igreja brasileira avivada, unida num só propósito, que é ganhar vidas e ajudar elas a crescerem e se desenvolverem para a glória de Deus. Um forte abraço, Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.